Fazer o comentário agora de Daniel 9. Em Daniel 9, 2, diz o seguinte: No ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro de seu reinado. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar a desolação de Jerusalém, era de 70 anos. 70 anos de cativeiro, irmãos. Embora Daniel, como primeiro-ministro do maior reino da terra, estivesse cheio de responsabilidades e encargos, não permitiu que isso privasse ele da oportunidade de estudar coisas de maior importância, que seria o que? Os propósitos de Deus revelados aos seus profetas, né? Ele entendeu pelos escritos de Jeremias que Deus permitiria que o cativeiro do seu povo durasse 70 anos. Então ele compreendeu que já estava se aproximando o término desse período e que Deus havia começado a cumprir a profecia ao derrubar o reino de Jerusalém. Ele disse no verso 3: E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Isso nos faz entender, irmãos, que mesmo tendo Deus prometido algo, nada nos impede de rogar a Ele que se cumpra a sua palavra. Daniel ele poderia ter raciocinado assim: Deus prometeu libertar o seu povo no fim dos 70 anos e cumprirá a sua promessa. Não preciso nem me preocupar com o assunto. Mas ele não pensou assim. Quando se aproximou o tempo de se cumprir a promessa do Senhor, Daniel buscou o Senhor com todo o seu coração e provavelmente elevou sua oração com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Ele disse assim: E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guarda o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. A gente vê aqui a introdução da poderosa oração de Daniel, oração que expressou o que? A humildade e a contrição do seu coração. Ele começa reconhecendo a fidelidade de Deus, que nunca falta, e nunca falta aos seus compromissos com os que o seguem, né? Os judeus se encontravam no cativeiro em função da sua desobediência, e não foi por falta de aviso. Daniel se dedica a fazer uma confissão dos pecados com o coração quebrantado. Ele reivindica plenamente a conduta do Senhor, reconhecendo que os pecados de seu povo foram a causa de todas as suas calamidades, e Deus os havia alertado através dos profetas. Daniel ele não faz petição alguma em seu favor, não intercede em justiça própria, ainda que ele tenha sofrido muito tempo pelos pecados alheios, ainda que ocupando uma posição privilegiada, alcançada no reino, né, pelos seus méritos, ele suportou os 70 anos de cativeiro pelos erros do povo. Daniel ele não faz acusação contra ninguém, ele não se vitimiza, puxando para si, mesmo como vítima de erros alheios, mas ele se iguala aos demais, dizendo: temos pecado e a nós pertence o corá da vergonha. Daniel ele reconhece que eles não haviam atendido às lições que Deus pretendia ensinar a eles por meio das aflições. Ele diz: Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Daniel ele intercede então pela cidade de Jerusalém, que leva o nome de Deus, e por seu santo monte, né, que ele tanto amava. E lhe roga por suas misericórdias, a desviar a sua ira. E ele se preocupa de que o seu nome não sofra opróbrio e blasfêmias entre os pagãos. Ele, no verso 17, ele finalmente, Daniel, ele concentra a sua atenção no santuário sagrado, a própria morada de Deus na terra, e solicita a reparação das suas assolações. Daniel entendia que os 70 anos de cativeiro estavam prestes a terminar, por ter como referência o santuário. Daniel ficou
perturbado, porque até então não tinham entendido a importante visão que Deus deu no capítulo 8. Foi quando o anjo veio, né, atendendo às suas orações, para completar a sua missão e dar a ele mais instruções em resposta a essa oração. Saí para fazer-te entender o sentido, disse o anjo. Daniel tinha concluído que quando chegasse o fim dos 70 anos, haveria de cumprir-se o que o anjo tinha dito sobre a purificação do santuário no fim dos 2.300 dias. Algo que chamou a atenção, irmãos, foi a declaração do anjo a Daniel. Ele usou uma expressão que merece consideração. O anjo disse a Daniel: porque és muito amado. O anjo trouxe essa declaração diretamente do céu, expressando que ali existia um carinho e um respeito por Daniel. Deus ele não faz acepção de pessoas, mas ele considera o nosso caráter. Podemos nós chegar a tanto? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. 70 semanas. Naquela visão do capítulo 8, 4 coisas foram destacadas: o carneiro, o bode, o chifre pequeno e o período dos 2.300 dias. Os símbolos do carneiro, do bode e do chifre pequeno, eles foram explicados, mas nada se disse a respeito do período do tempo. E isso provavelmente deve ter sido o ponto que o profeta não compreendeu. Então, de nada valia para ele compreender as outras partes da visão, enquanto ficava no escuro sobre a explicação desse período de 2.300 dias. O anjo explicou a Daniel o evento que iria apontar para o início das 70 semanas. Deviam partir da data em que se proclamasse a ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, o qual seria morto, e se faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares no seu término. Irmãos, para se detalhar as profecias, faz necessário um estudo mais aprofundado, né? Mas o que é que precisamos entender a princípio é que o período das 70 semanas se divide em 3 grandes partes. Uma destas, por sua vez, se subdivide e se indicam os eventos intermediários que haveriam de assinalar o término de cada uma dessas divisões. Mas, finalizando, irmãos, vamos entender que a profecia diz que se haveria de dar fim aos pecados, às ofertas pelo pecado. E quando isso aconteceu? Justamente quando se fez a grande oferta do Calvário, onde foi provida, irmãos, uma solução definitiva para o pecado. Foi pela morte expiatória do Filho de Deus que foi introduzida a justiça eterna, a que nosso Senhor manifestou em sua vida sem pecado. A visão e a profecia foram seladas, ou asseguradas. Né? A profecia foi provada pelos eventos que ocorreram nas 70 semanas. Glória a Deus por isso. Com isso, fica determinada, irmão, a aplicação de toda a visão. E só podemos concluir uma coisa: se os eventos destes períodos se cumpriram com exatidão, a profecia é verdadeiramente vinda de Deus e todas as outras, para o tempo do fim, também se cumprirão, em especial da volta do nosso Senhor Salvador. Amém? Que o Senhor continue nos guiando, que o Santo Espírito esteja com cada um de nós, dando a sabedoria e o entendimento que a gente precisa para nos manter firme nas promessas e na certeza do cumprimento das profecias bíblicas. Fiquem com Deus.